que na sexta-feira, quando eu ainda estava em Washington, o governo dos Estados Unidos, por intermédio do seu secretário de guerra, agora que se chama de guerra, não mais de defesa, Pete Hegseth, ele divulgou a Estratégia Nacional de Defesa em consonância com aquilo que ele falou ali em Davos. E o presidente Lula, quando faz referência ao armamento altamente sofisticado, isso está contemplado, inclusive, na Estratégia Nacional de Defesa, falando sobre o hemisfério ocidental e, em especial, sobre a América. E aí o Lula tem toda a razão. Ele tem razões de estar preocupado quando ele diz que como é possível que o Trump tenha entrado lá se o governo da Venezuela, as Forças Armadas da Venezuela já sabiam que estavam com aquela presença militar gigantesca ali, e como é que ele entrou e saiu e ninguém viu? Na verdade, Lula, muitos viram, mas viram por poucos segundos, porque foram eliminados. Dizem que foram somente 32 cubanos. Nós não sabemos se esse número é correto, mas houve centenas de pessoas envolvidas ali na segurança que foram neutralizadas. Houve uma operação que envolveu 150 aeronaves. Houve sistemas que, inclusive, o presidente Trump deixou escapar, mas não quis entrar em detalhes, tão sofisticados que toda a artilharia antiaérea e todo o sistema de defesa venezuelano ficou estagnado, às cegas, neutralizado. Então, ele tem toda a razão de dizer que essa lei do mais forte que está sendo imposta agora, fazendo uma articulação entre o poder militar, o poder econômico e o poder político na América Latina, vai ter reflexos no Brasil, e ele tem toda a razão de alertar ali os seus companheiros do MST. Veja que um pouquinho antes dessa fala, ele citou o fato de que o Paraguai, a Argentina, o Chile, ele citou nominalmente o Equador, a Bolívia, o Peru, ele chegou a citar El Salvador, chegou a citar, inclusive, a América Central, que está se colocando alinhada com a política externa do governo dos Estados Unidos após a reeleição do presidente Trump. Então, ele diz que fará uma resistência. A pergunta que se faz à nossa audiência, e não é muito difícil, é que nós não temos, ou será que ele pensa que temos, estratégia geopolítica para nos antepormos, já que ele mesmo disse que as nossas Forças Armadas estão sucateadas, que os nossos programas estratégicos, que inclusive remontam ainda do seu primeiro governo. Não podemos esquecer que os nossos caças, por exemplo, são o F-5. Não estou falando do F-15 não, porque a Argentina agora recebeu F-16. Não estou falando de F-15, não estou falando de F-5. Nós ainda temos caças F-5, Mirage antigos. Os Gripen, que já deveriam estar incorporados, foram atrasados, todo esse sistema de compra durante mais de 10 anos que foi se empurrando com a barriga. A mesma coisa o nosso programa de submarinos. Nós estamos há 20 anos atrasados no nosso programa de submarino de propulsão nuclear, que vem sendo postergado por falta de visão estratégica. E agora ele chora dizendo que o Brasil não tem capacidade de defender os seus interesses. Pois é, Lula. Essa é uma conta que também, da mesma forma quando você diz que a situação do país é deplorável, com pobreza, etc., e se esquece que o PT governou o país durante a maior parte do tempo nos últimos 20 anos, parece que as Forças Armadas estão nessa mesma linha. Mas eu vou dizer algo mais. A estatura geopolítica, esse poder de negociação que você diz, que gostaria de chamar a relação entre os países para a conversa, para os argumentos e não para as armas, é verdade. Só que para isso nós temos que ter estatura política, econômica, científico-tecnológica, que tem a ver com educação, psicossocial e militar. E nada disso a gente vê hoje no país e, pelo contrário, o Brasil hoje está sendo deixado para trás, alijado, e vai precisar se posicionar muito em breve, viu, Paulo? E essas nossas eleições acabam que estão também na pauta das relações internacionais. Para onde o Brasil quer ir, Paulo? Para onde o Brasil deseja levar as futuras gerações? Essa é uma pergunta que o Lula deve fazer ao MST quando olha aí essa nova fase do governo americano, Paulo.